não estamos para brincadeira. Vamos entrar agora em um conteúdo bem massivo. Juntos nessa, nós vamos terminar essa aula aqui aprendendo bacana tudo que a gente precisa saber a respeito desses casos. Ei, gente! Bom dia! E hoje a gente vai dar continuidade à nossa mentoria da semana passada, né? Na semana passada a gente começou a tratar um pouquinho sobre vírgula, né? E a gente viu alguns casos proibitivos, a gente viu um pouquinho sobre a importância da ordem e vimos alguns casos mais simples. E aí eu perguntei a vocês, gente, não dá para trabalhar vírgula em uma só aula. Vocês querem ter um aprofundamento desse assunto? Se sim, a gente faz a mentoria da semana que vem, esse aprofundamento. Todo mundo falou, bora, Balt, bora colocar aí, bora fazer, quero aprender isso uma vez por todas. Então já vou avisando, se preparem, sentem na cadeirinha de vocês, coloquem a coluna ereta, respira fundo, conta até 5, solta pela boca. Porque não estamos para brincadeira. Vamos entrar agora em um conteúdo bem massivo, bem complexo, mas que eu vou estar com vocês do começo ao fim. Nós estamos juntos nessa e nós vamos terminar essa aula aqui aprendendo bacana, bem nhonhonha, budibudiá, tudo que a gente precisa saber a respeito desses casos. Balt, então agora você vai tratar sobre todos os outros casos? Não. Nós não vamos tratar sobre os casos facultativos, por exemplo, e eu selecionei aqui alguns casos que são mais recorrentes, né, em uma dissertação, né, em um texto do tipo dissertativo argumentativo. Não vamos verificar todos os casos, porque senão, gente, seriam 4 aulas em vez de 2 aulas, beleza? E aí a gente vai tratando sobre casos mesmos que são pertinentes. Por exemplo, vírgula para separar interjeição, vírgula para separar vocativo. A gente não vai ver isso, porque na dissertação do tipo dissertativo argumentativo não tem nem interjeição e nem vocativo. Então, né, se vocês colocarem com vírgula ou sem vírgula, vocês têm algum problema aí nessa nota, beleza? Vocês vão ter algum problema de nota. Então, tudo que a gente vai ver aqui não são todos os casos de vírgula, mas são a grande parte aí dos casos de vírgulas que são importantes aí para vocês. Então, bora fazer um trato aqui? Todo mundo vai ficar até o final, aprendendo vírgula, vendo teoria, entendendo sintaxe de uma vez por todas. Se sim, comenta sim. Hashtag é nóis, Balt, para eu saber quem está animado para ver um assunto denso. Vai ser quase uma aula de sintaxe lá na Letras, beleza? Gente, lembrando, curtam aqui esse vídeo, compartilhem nos grupos de estudantes, nos grupos da escola de vocês, os seus amigos. Vamos fazer essa live chegar em muita gente, porque muita gente tem dificuldade com redação. E agora a gente vai à nossa aula. Não é mais vírgula na sua redação, parte 2. Então, gente, só alguns quesitos importantes, tá? Lembrem-se, a ordem é tudo quando se trata de vírgula. E para a gente saber qual que é essa ordem, a gente precisa saber qual que é a função sintática da palavra. Porque se ela estiver variando, se ela estiver deslocada, a gente precisa saber que precisamos apontar esse deslocamento de uma forma, né? E é claro que esse deslocamento, da grande maioria das vezes, eles são vistos aí com o uso da vírgula. Então, entender que a ordem é a seguinte: sujeito, verbo, complemento, adjunto. Lembrando sempre que tudo isso aqui, como foi lembrado por algum aluninho, que eu não lembro agora o nome na aula passada, né? Tudo isso aqui é predicado, tá? Mas a gente vai separar o predicado aqui para a gente entender essas partes. Essa é a ordem direta da língua portuguesa no que se trata da sintaxe. Nós temos o sujeito primeiro, exercendo uma ação ou sofrendo uma ação, um verbo de ligação aí. Temos o complemento, que está ligado a esse verbo, e desse complemento nós temos um adjunto, beleza? Então são os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios, tá? Isso tudo forma a nossa sintaxe do jeito que a gente conhece. Então é muito importante identificar que existem sentenças que não precisam ter adjunto. Existem sentenças que não têm complemento, claro, porque o verbo vai ser intransitivo, por exemplo. Então cada caso é um caso. Não quer dizer que toda frase vai seguir essa ordem com todos esses elementos. Muitas sentenças não vão ter adjunto, outras não vão ter complemento. Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Então essa ordem, sempre que for variar, a gente vai ter aí
uso de vírgulas. Por exemplo, se o adjunto vier deslocado, a gente vai ter um uso de vírgulas. Se a gente tiver algo interferindo nessa ordem, entre o sujeito e o verbo, por exemplo, como o aposto, a gente coloca entre vírgulas, porque a gente precisa expressar isso. Então, a ordem é sempre muito respeitada. E a vírgula, muitas das vezes, ela vem para estipular, vamos dizer assim, uma agressão a essa ordem. Então, isso é importante, a gente saber essa ordem. Gente, eu esqueci de fazer uma merchan hoje. Já fui direto para a aula, porque temos muito conteúdo para ver. Mas sigam-me lá no @balteeduca, temos vários conteúdos bacanas. Claro, também sigam aí o quadro EAD, na nossa página do Instagram, para mais conteúdos interessantes ligados aí a estudos. Também temos os casos proibitivos, que são aqueles que, nossa, pode de jeito nenhum acontecer. E nós vimos todos eles na aula passada. Vou passar rapidinho, viu, gente? Os alunos do Balt sabiam usar a vírgula. Esse caso aqui é o caso que a gente não pode separar o sujeito do verbo com vírgula, né? Ou melhor, o sujeito do predicado. Então, entre o sujeito e o predicado, sem chance nenhuma de ter vírgula aí separando. Qual outro caso que a gente viu na semana passada? Aqui, a vírgula separando o verbo do complemento. A vírgula que separa o verbo do seu complemento também está errada. Independente se temos um complemento, né, um objeto indireto, ou um objeto direto, ou uma sentença exercendo a função de objeto direto, como é o caso que está acontecendo aqui, né? Então aqui nós temos um verbo transitivo direto e ele pede, então, por esse complemento, que é toda essa oração que vem aí como forma de objeto direto. Então nós temos aquele velho caso de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que a gente vai ver um pouco mais adiante. As notas de redação foram atingidas pelos alunos do Balt. Aqui nós temos uma frase na voz passiva, né, a analítica, e aí a gente tem o que a gente chama de agente da passiva aqui, né? O que é um agente da passiva? O agente da passiva é o sujeito da oração se ela estivesse na ordem ativa. Beleza? Como ela está na ordem passiva, na voz passiva, a gente mantém aí o agente da passiva. Se é agente da passiva, a gente não pode usar essa vírgula aqui. E isso acontece demais. A gente sempre faz isso na oralidade. E aquilo foi feito pelo Ricardo. E aí a gente tenta dar ênfase com a vírgula. Então, gente, vamos desmistificar aquela coisa que a professora lá da pré-escola falou com a gente, do ensino fundamental 1, que muitos alunos foram educados assim, que vírgula é algo que se coloca para dar ênfase ou para acusar a respiração, para a gente ter um espaço ali para folgar. Ou seja, tá ali lembrando, uma vírgula, então é o momento da gente respirar. Isso é o maior ataque à sintaxe que existe. Isso não tem lógica nenhuma. Tem nada a ver com respiro, tá? Respiro a gente faz nos pontos finais, tá? Se caso você estiver lendo em voz alta. Se você não estiver lendo em voz alta, não tem por que respirar. Você vai respirando normalmente. Esqueçam isso, pelo amor de Deus, isso não existe. Vamos adiante, tudo isso a gente viu na aula passada com aprofundamento, né? E aí a gente viu alguns casos que a gente deve usar. Quando a gente separa termos com a mesma função sintática, lembra que a gente enumerou os substantivos bonitinhos? O que mais que a gente viu? Separando o aposto explicativo, eu até falei para vocês, né, que o aposto ele vem para explicar um termo anterior, como, por exemplo, Aristóteles, vírgula, grande filósofo grego. Aí a gente linka, né, essa ideia de explicação com Aristóteles. E aí o único aposto que não pede para ficar entre vírgulas é o aposto especificativo, que é aquela cidade de BH, cidade de Belo Horizonte, porque é muito curtinho, né? E aí a gente tem essa ligação entre os dois termos, a gente não pode dividir. Então é uma especificação. Nesse caso, não precisamos de vírgula, mas no restante dos tipos de aposto, a gente vai ter aí as vírgulas. Quando se trata de aula de português, de gramática mesmo, a gente costuma abordar todos os apostos, né? E vocês vão ter isso com a Carol, né? Então vou deixar aí para ela apresentar para vocês, mas saibam disso. Em caso de vírgulas, a gente tem aí a separação da grande parte dos apostos. Separa o locativo, nós já falamos disso, inclusive no texto dissertativo não tem que ter. Separa termos deslocados, ligados aí àquela ordem que a gente trabalhou. Então, se vier alguns termos deslocados, a gente coloca eles com a vírgula para mostrar esse deslocamento. Se tiver no início da frase, claro, apenas uma vírgula, a gente não vai colocar uma vírgula antes do ponto final, mas se tiver no meio da frase, a gente coloca entre vírgulas. Vimos também aquelas expressões famosas, né? Isto é, por exemplo, que são expressões explicativas, retificativas e exemplificativas. Então, sempre que vier essas expressões assim, para retificar alguma coisa, para explicar ou para exemplificar alguma coisa, a gente vai colocar entre vírgulas. O que mais que a gente viu? A gente viu elipse, né? O governo regulamenta os casos gerais, o Ministério
o restante. A elipse, assim como o sujeito elíptico, é uma parte da oração que está implícita, ela não está explícita. E para mostrar esse implícito, a gente coloca a vírgula no verbo quando ele tiver essa elipse, para mostrar ali para o corretor que a gente sabe, né, que em vez de repetir o verbo, a gente coloca ele elíptico, mas precisamos colocar a vírgula nele. Então, o governo regulamenta os casos gerais, o Ministério regulamenta o restante. Então, para não repetir os verbos, essa é uma ótima estratégia, beleza? Arriscada, mas boa, desde que vocês coloquem aí a vírgula. E eu acredito que agora é a hora da gente entrar na profundidade mesmo. Beleza? Então a gente vai precisar buscar aí no conhecimento de vocês. Eu sei que grande parte de vocês que estão me assistindo aqui já tem aquele conteúdo de sintaxe completa. Por quê? De acordo com as leis, diretrizes e bases do Brasil, todo mundo formado no ensino médio já tem que ter visto esse tipo de conteúdo em gramática. Então vou assumir que todos vocês já viram. Mas eu sei que temos muitos alunos que estão aí no ensino médio, tem aluno que está no primeiro ano do ensino médio, tem aluno que está no segundo, terceiro, que apesar de já ter visto esse conteúdo, ainda tem uma dificuldade. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode responder. Para cada caso de vírgula, eu vou explicar quais são aqueles tipos de oração. O que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada, qual que é a ligação entre elas, quais são esses tipos que a gente está tratando aqui. Então, a gente vai ver, tá, não só os casos, mas eu vou dar uma pequena revisão para vocês sobre isso. Mas reitero, é impossível ver todo esse conteúdo em uma aula, porque são coisas, gente, de 6 meses de conteúdo em sala de aula. Então a gente vai fazer apenas a ponta do iceberg. E foi por esse motivo mesmo que eu evitei de fazer esse aprofundamento na mentoria, porque eu sei que cada um tem uma base, porque eu sei que cada um tem uma dificuldade, e esse conteúdo de gramática é quase unânime a dificuldade de todo mundo. Então eu pensei assim, não, para fazer mal feito, eu prefiro não fazer. E aí a gente deu a base na semana passada, eu fiquei empolgado, se vocês quiserem, eu falei, então bora topar. Mas para isso, a gente precisa ter essa explicação, que é um conteúdo bem vasto mesmo, e que a gente está tentando sintetizar. E para isso, eu preciso inferir, né, eu preciso pensar que vocês já têm essa base, mas lembrando, todo mundo que tiver dúvida, manda mensagem aí para mim, que eu respondo no mesmo momento, tá? A gente precisa entender que tudo aqui está ligado à oração. E é claro, gente, não é o ato de orar aos céus, né? Não é o ato de orar para Deus. A gente está falando de uma oração de acordo com a sintaxe. Muitas vezes, né, quando a gente se depara com a classificação aí da oração da sintaxe, a gente acaba por orar, né? Dependendo da fé de cada um. Meu Deus, o que é isso aqui? Me ajude, aí baixa aquela coisa epifânica do céu, e aí vocês conseguem classificar uma oração. Mas, né, nem todo mundo que tem essa ligação com a espiritualidade vai conseguir classificar de uma forma correta se não tiver esse conhecimento. Então, o que é uma oração? Lembrem-se, gente, naquelas sentenças, né? Uma oração é o quê? É uma frase verbal. Só é oração se tiver verbo, beleza? Então, toda frase que tiver verbo, nós temos uma oração. Balt, tem frase que não tem verbo? Claro que sim. Se eu chego para alguém, lá pro Fiuk, né? Teve a polêmica, né? E falo para ele, que vestido lindo, Fiuk. Essa sentença aqui não tem um verbo, então nós estamos diante aqui de uma frase nominal. Então a gente tem a frase verbal e temos a frase nominal. A frase nominal é uma oração? Não. Só é a oração a frase verbal, a frase que possui verbos. Mas, como tudo não são flores, a gente precisa lembrar de 2 conceitos importantes: período simples e o período composto. Período simples é o período que tem apenas uma oração e ela desencadeia ali tudo certinho, bonitinho, em uma sentença só. Então, o período simples, ele tem uma oração, pronto, uma frase verbal. Já o período composto, ele precisa trabalhar aí com 2 orações. Na verdade, né, mais de 2 orações, ou seja, mais de 2 frases verbais. E o motivo é simples. Existem algumas sentenças que a gente precisa de mais uma oração que depende de outra. Existem orações que, às vezes, elas nem dependem a ponto de terem algum item faltando e precisarem de outra oração para substituir esse item. Não, às vezes elas possuem uma ideia semântica correlacionada. Então a gente precisa entender que o período simples é uma frase verbal, portanto, uma oração que possui ali todo o sentido completo e tudo bonitinho, não precisa de mais nada para acrescentar informação ali. Já o período composto,
nós temos mais de duas orações, duas ou mais, que estão conectadas aí por alguma ideia semântica, ou seja, uma só não transmitiria o sentido completo. Então a gente precisa de outra para trazer essa ideia. E é aqui que mora o problema. Como juntar esses dois períodos? Como identificar esses períodos na sentença? Então tudo isso a gente precisa saber. E lembrando que para isso a gente precisa de um tipo de palavras muito importantes e que são muito utilizados na nossa redação, que são o quê? As conjunções. Aqui é hora de rezar, viu, gente? É complexo. As conjunções, elas só podem ser utilizadas de acordo com a semântica daquela oração, né? Ou seja, se eu quiser uma ideia de contrariedade, de algo adversativo, a gente vai ter que utilizar somente as conjunções adversativas. Se a gente quiser uma conjunção aditiva, a gente vai ter que utilizar uma conjunção que tem valor que dê essa adição. Então a gente precisa categorizar essas conjunções. Não é parte dessa aula de hoje, mas eu só estou dando o amparato aqui para a gente. Mas a gente precisa usar as conjunções corretas para isso. Então são as conjunções que vão ligar aí os períodos compostos, que vão ter aí essa ideia levada corretamente, tá? Então as conjunções são muito importantes. Inclusive as conjunções, muitas delas fazem parte do que a gente fala na redação, né, como um mecanismo coesivo. Muitas delas são utilizadas para isso. Então a gente precisa entender bastante sobre esse assunto para o texto do tipo dissertativo argumentativo, tá bom? Então beleza, gente. Então essa ideia aqui é principal para a gente entender tudo que está por vir. Opa, tudo bem? Aqui é o Balt. Você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Quais são mais casos aí ligados às orações agora? A gente vai começar a ver os casos de vírgula ligados às orações. Existe um caso de vírgula que separa as orações coordenadas assindéticas. Meu Deus, Balt, agora é a hora que eu clico aqui no xizinho, vou tomar meu leite com achocolatado e vou assistir televisão, porque agora, para mim, já deu. O que é isso? Orações coordenadas assindéticas. Eu lembro de ver isso, mas, na época, eu não prestava muita atenção na aula, já tem muito tempo no estudo, enfim, tinha uma base fraca. O que é isso? Calma, eu vou explicar para vocês o que é isso. Orações, a gente já viu que é uma frase verbal. As orações coordenadas são orações, são mais de uma oração, né? A gente tem tanto que é no plural, né? Ou seja, mais de uma frase verbal, que elas estão coordenadas. Ou seja, uma tem um sentido semântico com a outra, mas não falta nada de sintaxe em uma com outra. Ou seja, essas orações, ambas são completas. Não falta sujeito, não falta objeto, não falta adjunto, não está faltando nada, tá? Não está faltando nada aqui. São ambas, estão completas, bonitinho, tem os termos essenciais, os termos integrantes, e aí depende, igual aqueles casos que a gente já viu, mas por alguma razão elas têm um encadeamento ali. Por mais que elas estejam completas sintaticamente, independentes sintaticamente, elas ainda possuem uma relação aí semântica de sentido. Então, elas estão conectadas, mas não por falta de algum item da sintaxe. Então, elas não são subordinadas. Essa é a diferença. As subordinadas, falta alguma coisa na oração, e essa outra coisa, e essa coisa que está faltando nessa oração está em outra oração, cumprindo a função disso. E a gente vai ver mais sobre isso um pouco mais adiante, beleza? Então, são orações que estão completas do sentido sintático, mas elas possuem uma relação aí. E o que é assindéticas? Meu Deus do céu! Quando falo em assindéticos, é o seguinte, é porque não estão ligadas por conjunção. Lembrem-se de assíndeto. O que é um assíndeto? O assíndeto é a falta da conjunção. Polissíndeto. O que é polissíndeto? É o excesso de conjunção. Quando a gente fica falando, e eu fui lá, e eu fiz isso, e chegando lá estava desse jeito, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, tudo mais. Então, um assíndeto é quando há falta de conjunção. Então, quando nós temos orações coordenadas assindéticas, nós temos orações que estão completinhas sintaticamente e que elas são separadas por vírgulas, mas elas não são conectadas por
conectivos, ok? É justamente isso. São orações que estão completas de acordo com a sintaxe, que elas possuem uma relação, mas elas estão sem conectivos ligando elas, tá bom? E aí nós temos esse exemplo. Levantava-me de manhã, entrava no chuveiro, organizava as minhas ideias. Perceba que todas as sentenças aqui têm sujeito, verbo, complemento, bonitinho. Tudo certo aqui, não está faltando nada. E temos aqui separadas essas orações por vírgulas, justamente porque é um caso aqui de uso de vírgula. Então, quando a gente não tem a conjunção, se for orações coordenadas sindéticas, a gente usa vírgulas para mostrar aí essa separação, essa divisão aí entre as orações, beleza? E perceba que, por mais que cada oração esteja completa, com seus termos essenciais aí bonitinhos, a gente percebe que tem aí um encadeamento semântico, ou seja, está mostrando aí uma rotina, né? Levantava de manhã, entrava no carro, organizava as ideias. E cuidado, viu, gente? O sujeito aqui é elíptico, ele não está presente, mas ele está aqui. Então a gente não pode julgar isso aqui como oração que está faltando sujeito, por exemplo. Vamos adiante. Então nós usamos vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. Então a gente não usa as vírgulas para separar as orações coordenadas sindéticas aditivas, ligadas por e ou nem. O que é isso? São orações que possuem todos os itens da sintaxe, que possuem o sentido completo, mas elas têm uma relação de adição, beleza? De somar. E aí, existem aí as conjunções de adição. Mais, e, nem, né? Lembrando, gente, lembra desse caso clássico, né? O mas e o mais, né? O mais aqui é a adição e aqui é a contradição. É basicamente isso. Então, se a gente tiver orações aí coordenadas sindéticas aditivas ligadas por e ou nem, a gente não coloca vírgula. Olha só, muitos policiais estão envolvidos em receptação e continuam a envolver-se. Perceba que nós temos duas orações aqui, né? Primeira oração, muitos policiais estão envolvidos em receptação. Essa é uma oração. E continuam a envolver-se. Muita gente coloca aqui uma vírgula que não existe e continuam a envolver-se. Essa vírgula não pode acontecer. Então, nesses casos de orações coordenadas sindéticas aditivas, estão dando a soma, né, é uma relação que está somando aí dentro dessas orações, a gente não coloca essa vírgula. E aí existe um uso de vírgula facultativo que fala o seguinte: Balt, e se nesse tipo de oração tivermos dois sujeitos diferentes? Eu coloco a vírgula. Se aqui fosse, por exemplo, e continuam a envolver, se aqui fosse, sei lá, ministro e os ministros continuam a envolver-se, aqui a gente poderia colocar a vírgula porque tem sujeitos diferentes. Mas como o sujeito aqui é igual, é policiais, tá? Aqui nós temos um sujeito elíptico, mas esse sujeito elíptico ou desinencial, ele está ligado a muitos policiais, então a gente não teria essa vírgula aqui. Então, aditivos ligados por e ou nem, a gente não coloca a vírgula. Beleza, gente? Então tudo certo aqui para não usar a vírgula antes do e. E isso acontece muito na redação, viu? Essa vírgula aqui que vocês colocam muito antes desse e ou nem. Lembrando que o nem, às vezes, ele parece algo negativo, que subtrai, né? Mas, na verdade, ele pode adicionar. Por exemplo, nem fui na escola, nem dormi. Então, aí a gente tem uma adição de duas coisas que a gente não fez. Muitos de vocês colocam essa vírgula aqui, mas essa vírgula não existe. Para localizar as orações, gente, óbvio, a gente tem sempre que buscar os verbos, tá? Buscou os verbos, vocês vão perceber quais são os sujeitos, beleza? Onde que estão os verbos, se precisa de complemento, e aí vocês vão achando. Por quê? Porque aí vocês vão identificar se é uma oração subordinada ou se é uma oração coordenada. Se for coordenada, tem todos os itens aí fazendo sentido, e não precisaria de outra oração para substituir algum termo sintático aí, beleza? Separa orações coordenadas adversativas, sindéticas adversativas. Essa é clássica, né? Orações coordenadas a gente já viu, né? Sindéticas é que precisa de quê? De conjunção. E adversativas é que traz a ideia da contradição. E aí, ele fez isso, mas se arrependeu. Então, esse mas pode ser no entanto, pode ser porém, pode ser todavia. Eu tô colocando a vírgula no lugar errado. Relevem, tá? Seria aqui antes, né? E aqui não seria maiúsculo, não, seria minúsculo. Poderia ser o quê? Contudo. Poderia ser o quê? Entretanto, são as conjunções adversativas, né? Então, sempre, gente, isso é unânime, tá?
a gente sempre vai utilizar a vírgula aí para separar essas orações coordenadas sindéticas adversativas. Então, sempre que tiver um mas, no entanto, porém, a gente precisa tentar entender como isso vai acontecer e colocar a vírgula, obviamente, aí antes deles, para marcar aí essas orações coordenadas sindéticas adversativas. Então, sempre antes de uma conjunção adversativa, a gente precisa pensar ali se vai caber ou não essa vírgula. E muito acontece, gente, da gente colocar essas expressões no começo, né? Por exemplo, no começo do período. Porém, vírgula. No entanto, vírgula. A gente só precisa tomar cuidado. Por quê? Nesse caso, quando a gente vai usar a primeira coisa deslocada, né, digamos assim, depois do ponto final, se a gente for colocar uma conjunção adversativa, muitas das vezes a gente pode colocar todos esses exemplos, menos o mas. A gente não pode começar com o mas, porque geralmente a gente está aferindo aí o princípio da justaposição, ok? Separa orações coordenadas sindéticas alternativas. Orações coordenadas sindéticas, a gente já viu, são orações que possuem ali todos os termos sintáticos, né? E que elas estão ligadas por uma conjunção. E nesse caso, a conjunção é uma conjunção que tem valor semântico de alternação. Como assim? Ora ele me procura, ora decide fazer justamente o contrário. Então aqui a gente mantém, né? Temos duas orações. Perceba que temos sujeito, verbo, bonitinho aí. E entre as orações a gente coloca a vírgula para mostrar que estamos diante de um período composto por coordenação e esse período ele tem aí a conjunção, que é a conjunção alternativa ora. Então aqui nós temos uma conjunção alternativa, ora, que dá essa ideia de alternação mesmo, né? Por isso que ela chama alternativa. E aí, como a gente está tratando de sindético, a gente tem essa conjunção entre essas duas orações aí, que são coordenadas. A primeira delas, essa aqui, oração 1 e oração 2. Lembrando que nós não temos aí oração principal e oração subordinada aqui. São orações equivalentes, porque elas são coordenadas mesmo. Se a gente tivesse aí diante de uma oração subordinada e uma oração principal, obviamente a gente não teria uma hierarquia. Uma seria mais, digamos assim, importante do que a outra. Ok? Separa orações coordenadas sindéticas conclusivas. Isso aqui também é a mesma coisa, viu, gente? Ó, são orações que são coordenadas, são orações que possuem a mesma hierarquia, uma não depende da outra, né? Mas elas possuem uma relação. São sindéticas. Por quê? Porque possuem uma conjunção e essa conjunção tem valor conclusivo. Então, a gente está tratando das conjunções conclusivas. Então, sempre que a gente tiver orações coordenadas sindéticas, a gente vai utilizar essa conjunção conclusiva, a gente coloca aí uma vírgula. Por exemplo, os atores fizeram um grande espetáculo, por isso foram aplaudidos. Novamente, temos uma oração aqui, oração 1, e aqui, oração 2. Nós temos aqui sujeito, verbo, complemento. Mesma coisa aqui, sujeito, verbo, complemento. Bonitinho, bonitinho. Então, são orações coordenadas mesmo. Só que elas são uma oração que são equivalentes porque elas dependem de um sentido. A segunda oração tem um valor de conclusão para a primeira, apesar de serem independentes. Por isso, a gente está diante de uma oração coordenada sindética conclusiva. E aí a gente coloca justamente essa vírgula aqui para demonstrar essa conjunção conclusiva aqui. Por isso. Então, sempre que for uma conjunção conclusiva, a gente precisa ver se estamos diante de orações coordenadas sindéticas. Se sim, a gente coloca a vírgula para separar essas conjunções. E a mesma coisa, gente. Se tiver no começo da oração deslocado, a gente coloca a vírgula também para separar e marcar esse deslocamento, tá? Separa orações coordenadas sindéticas explicativas. Mesmo rolê. Orações que são completas sintaticamente, mas que elas dependem uma da outra no valor semântico, elas são equivalentes, mas possuem uma relação, possuem aí uma conjunção, e essa conjunção é explicativa, não conclusiva. Então, muitas das vezes, vocês colocam como conclusivo, como explicativo, e colocam a vírgula e tá certo. E é difícil mesmo entender isso. A explicação, ela não é uma constatação, ela não é um fechamento ali das ideias, é apenas uma explicação. A diferença, basicamente, é essa, tá? Temos esse exemplo. Devo buscar mais informações, pois a vida me exige isso. Então, a gente está explicando aí algo ligado à outra oração. Então, a segunda oração seria uma explicação da primeira. E perceba que nós temos aqui
dois sujeitos, temos dois verbos, temos dois complementos, e talvez esse tenha sido o primeiro caso que o sujeito não é o mesmo nas duas orações. Isso é até positivo, para vocês verem que o sujeito não precisa ser o mesmo. Pode ter sujeito e pode ser outro sujeito. Quem está exigindo na segunda oração aqui é a vida. E na primeira oração é um sujeito elíptico, né, um sujeito oculto, eu devo. Né? E aí, sempre antes dessas conjunções coordenadas explicativas, como pois, a gente coloca a vírgula, tá bom? Separa orações subordinadas substantivas deslocadas. Muito importante. Orações subordinadas são as orações que dependem de orações principais. Como assim? Geralmente, oração subordinada substantiva, objetiva, direta, como a gente viu lá no primeiro caso, toda oração era um objeto direto de outra oração. Portanto, se a gente separar essa oração subordinada, se a gente colocar um ponto final entre uma oração subordinada e uma oração principal, a gente vai estar fazendo a justa posição que eu falei para vocês. Então é errado. Por quê? Porque uma é objeto direto da outra. A gente não separa objeto direto, beleza? E aí isso é importante. Porque aí essas orações subordinadas substantivas, quando elas estiverem também deslocadas, a gente precisa deslocá-las todas, e não os termos. Lembrem-se da ordem sujeito, verbo, complemento, adjunto. Se uma oração toda faz o papel do complemento, e aí a gente está colocando ela no começo, antes do sujeito, essa oração toda, no final dela, a gente vai colocar a vírgula para mostrar esse deslocamento. Então, não só termos deslocados são colocados entre vírgulas, mas também orações inteiras que estiverem exercendo uma função ali com uma oração principal. Então, se deslocou a oração toda vai ficar entre vírgulas, beleza? Vamos ver o exemplo disso aqui. Que vocês já estudavam a língua portuguesa, todos já sabemos. A frase não é a seguinte: sujeito, verbo, e tudo isso aqui é um complemento verbal. Todos já sabemos por quê? Que vocês já estudam a língua portuguesa. Então, a gente tem aqui toda essa oração, vou colocar aqui em vermelho, ela está deslocada. E ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E aqui nós temos a oração principal, tá? Oração principal e oração subordinada. Show de bola, gente? Separa orações subordinadas adjetivas explicativas. Existe uma oração que ela é subordinada a outra, e ela possui o valor de um adjetivo. Então, é uma oração inteira com valor de adjetivo. O que o adjetivo faz, gente? Caracteriza um substantivo. Não é essa a função de um adjetivo? Então, uma oração subordinada adjetiva, ela vai ter que caracterizar a oração inteira, vai caracterizar um substantivo. E aí existem dois tipos de oração subordinada adjetiva. Existe a oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa. Apenas a oração subordinada adjetiva explicativa vai ter vírgulas. A restritiva não precisa. Não deve colocar, inclusive. Nem é que não precisa, não pode. Então, sempre que a gente tiver uma oração com valor de adjetivo, a gente precisa verificar se ela está restringindo o valor daquele substantivo ou se ela está explicando, acrescentando algo sobre aquele substantivo. Se ela estiver acrescentando, explicando alguma coisa a mais, a gente coloca vírgulas. Se não, a gente não coloca. Vamos ver aqui algum caso. O homem que é razoável saberá evitar isso. Então a gente separa que é razoável porque é um adjetivo aí de homem. Um homem razoável. Então, se a gente tem uma oração inteira para falar que é razoável, né? Perceba que aqui tem o verbo, viu, gente? Por isso que é uma oração, tá? Nós temos aí uma oração subordinada, outra, que tem aí um valor de adjetivo, de caracterizador. Está caracterizando o homem. Portanto, a gente coloca entre vírgulas aqui, e aí a gente marca essa oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Separa orações subordinadas adverbiais. Quando eu comprei, gostei muito. Né? Então perceba que a gente vai separar essa oração subordinada adverbial como um todo com a vírgula. E aqui, qual oração subordinada adverbial é essa? É a temporal, o que marca aí o tempo, né? Então temos aí duas orações. Uma oração, por que ela é subordinada? Porque ela está exercendo o papel de adjunto, né? De outra oração, beleza? E aí a gente tem a oração principal e a oração subordinada. Quando, obviamente, tivermos essa relação,
a gente coloca entre vírgulas. Quando for só um adjunto curto, não for uma oração que exerce o papel de adjunto adverbial, a gente tem um caso facultativo. De até 3 palavras, a gente não precisa acusar entre vírgulas, tá? De acordo com o Enem. Mas quando é oração, a gente precisa, porque a gente está marcando ela bonitinho, tá? Então, quando a gente tiver orações subordinadas adverbiais, a gente separa entre vírgulas. Para finalizar, eu acho que esse é o último caso, a gente vai separar também orações interferentes. Isso aqui não deve existir na redação de vocês. Olha essa oração. O mercado financeiro, até ontem eu não estava inteirado desses assuntos, deve beneficiar mais pobres este ano. Então perceba que essa oração aqui do meio, ela nem precisava existir, ela está interferindo. Isso é muito comum em textos literários, para causar confusão, para mostrar pessoas falando em cima da outra, um narrador, quando está um narrador meio doido, enfim. Então são relações interferentes, elas nem é para estar existindo. Então isso no caso do texto dissertativo argumentativo, a gente nem leva isso em consideração, porque vocês não devem fazer orações interferentes no texto dissertativo argumentativo. O último exemplo. As orações reduzidas seguirão os exemplos das desenvolvidas. Meu Deus, Balti. O Balti está completamente doido quando fez esse slide. Tá errado isso aqui, tá? Desenvolvidas. Orações reduzidas são orações que elas se reduzem ou por gerúndio ou por particípio, e aí a gente tem toda a função da oração reduzida. Como, por exemplo, chegando a carta, avise-me. Então, todos os casos das orações que a gente viu que são completas, nas orações reduzidas, seja por particípio, por infinitivo, por gerúndio, a gente sempre vai seguir os mesmos casos se elas fossem maiores. Então esse aqui também é isso, chegando a carta, avise. Olha aqui, até esse aqui ficou errado. Ô, gente, o professor de vocês é completamente maluco. Acho que era isso que a gente tinha para trabalhar hoje. Fim! Palmas! Gente, vocês são os caras. Então agradeço muito por vocês ficarem até aqui, beleza? Eu sei que é uma aula pesada, uma aula densa, mas a gente sobreviveu, tanto semana passada quanto agora. Então, beijo. Até mais. Abração, gente.